Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 9. Que se deve entender por Espírito Santo? Segundo o modo de ver dos tempos hebraicos e dos tempos evangélicos, durante a missão de Jesus na Terra, essa locução Espírito Santo era uma expressão familiar aos hebreus, significando a manifestação mesma de Deus por um ato qualquer e a inspiração divina, o sopro do próprio Deus. Para exprimir que um homem era como que inspirado por Deus, dizia-se que ele estava cheio de Espírito Santo, que um Espírito Santo estava nele, que era impelido pelo Espírito, que obrava por um movimento do Espírito de Deus. Semelhante expressão foi empregada com relação a Jesus. Era própria da época em que os homens não compreendiam que aquele que supunha um homem igual aos demais, de cuja origem, essência e natureza nada sabiam, pudesse libertar-se tanto da fraqueza humana sem estar cheio de Espírito Santo, sem que um Espírito Santo estivesse nele, sem ser impelido pelo Espírito, isto é, sem ser inspirado por Deus do mesmo modo que os profetas. Segundo a maneira de ver dos tempos posteriores à missão de Jesus na Terra, e segundo a opinião católica, o Espírito Santo era uma parte individualizada do próprio Deus, uma fração de Deus, inteligência suprema que reina sobre todas as massas, revestir a forma humana para descer visivelmente ao meio dos humanos, sendo uma outra fração a inteligência, a inspiração divinas, que se transmitiam aos homens para os inspirar, capaz, se necessário fosse, de tomar uma forma material a fim de se lhes tornar visível. No âmago dessas interpretações falsas, havia uma mistura de ideias hebraicas, de ideias politeístas, acidentalmente panteístas e de uma reminiscência confusa de ideias espíritas, alguns de cujos traços a tradição conservara e das quais a imaginação do homem se apropriou, adaptando-as às suas necessidades. Do ponto de vista espírita e conforme a verdade que a nova revelação vem pôr em foco aos olhos de todos, o Espírito Santo, de modo geral, não era e não é um espírito especial, mas uma designação figurada que indicava e indica o conjunto dos espíritos puros, dos espíritos superiores e dos bons espíritos. É a falange sagrada, instrumento na ordem hierárquica da elevação moral e intelectual, e ministra de Deus, uno, indivisível, eterno, infinito, que irradia por toda parte sem jamais se fracionar e cujas inspirações e vontades só os espíritos puros recebem diretamente, para as transmitir aos espíritos superiores e por meio destes, aos bons espíritos, que através da escala espiritual as fazem chegar até vós. É a falange sagrada que promove a execução e executa, de acordo com as leis gerais estabelecidas, imutáveis e eternas, as inspirações e a vontade de Deus nos planos físico, intelectual, moral, objetivando a organização, o funcionamento e a realização da vida e da harmonia universais, do universal progresso na imensidade dos mundos mais ou menos materiais, mais ou menos fluídicos de todos os universos, na infinidade dos espíritos, quer errantes, quer fluídica ou materialmente encarnados,
quer fluidicamente incorporados e investidos do livre-arbítrio, na multiplicidade de todos os seres em todos os ramos da natureza. É a falange sagrada, verdadeira providência divina, executora pelas vias hierárquicas de elevação moral e intelectual na imensidade, nos mundos espíritas e em todos os planetas, inferiores e superiores, da justiça, da bondade, da misericórdia infinita de Deus, Pai de todos e de tudo o que existe. Assim, estar cheio do Espírito Santo, ter em si um Espírito Santo, ser impelido pelo Espírito, obrar por um movimento do Espírito de Deus, era e é ser assistido, inspirado, guiado pelos Espíritos do Senhor, Espíritos estes que o encarnado atrai a si, na conformidade da sua elevação moral e intelectual, conforme a natureza e a importância da missão ou da obra que lhe cumpre executar. Espírito perfeito, puro entre os mais puros que presidem sob a sua direção aos destinos, ao desenvolvimento e ao progresso do vosso planeta e da sua humanidade, encaminhando-os, Jesus, cuja pureza, cuja perfeição se perdem na noite da eternidade. Espírito protetor e governador do vosso mundo, vosso e nosso Mestre, obrava não sob influência estranha, mas por si mesmo. Poder-se-ia, pois, dizer que era impelido pelo Espírito, no sentido de que, permitindo-lhe a sua elevação e a sua pureza aproximar-se do centro da onipotência, ele recebia diretamente as inspirações divinas. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.